Estou aqui mais uma vez com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 25, de 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, e possuíste o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu, me vestistes, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Esse texto é maravilhoso, porque ele fala de um aspecto importantíssimo que a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deve se posicionar aqui neste mundo. É o chamado para servir. É interessante que lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a ele esta tarefa. Esse termo, diácono, vem do grego diaconia e significa serviço. Você já viu que nas 5 linguagens, chamada do amor, que é tempo de qualidade, dar presente, palavra de elogio, tem uma que fala de serviço. Serviço significa aquilo que você faz para o seu cônjuge, sem ele esperar, para surpreendê-lo. Por exemplo, limpar o sapato, engraxar, tomar alguma atividade que ele se sinta prestigiado, ou ela se sinta prestigiado. Então, todos nós somos chamados para servir. Eu acho interessante porque em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sim, o Novo Testamento fala do termo diaconia. Antes de ser aplicado a uma função no corpo de Cristo, era usado para expressar a missão do próprio Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No capítulo 25, nós vimos lá, quando aquelas pessoas perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, quando te vestimos, quando te fomos te ver no hospital, na prisão, todas as vezes que fizesse a um desses pequeninos, fizestes a mim. Que coisa maravilhosa, que código poderoso. Quando você faz a uma pessoa, você está fazendo ao próprio Cristo. Diaconia é um serviço da igreja, não é somente de escolhidos, como foram escolhidos aqueles homens na igreja do primeiro século, mas serviço deve ser um emblema que todo cristão deve ter na sua vida, uma vida de serviço em prol do próximo, em prol daqueles que carecem de experimentar o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, servir não se restringe a um pequeno grupo de pessoas na igreja, mas a missão de todos é responsabilidade de cada membro do corpo de Cristo. A diaconia, como serviço, não se limita a algumas atividades específicas realizadas em dias especiais da semana, mas o próprio serviço da nossa fé e do discipulado precisa ter também um caráter diaconal, um caráter de servir
como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos serviu. Vocês estão lembrados? No capítulo 13 de João, Jesus tirou seu manto, pegou uma toalha, uma jarra com água e uma bacia e lavou os pés dos seus apóstolos. E ele disse: vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Eles não entenderam. Jesus era o Senhor, Jesus era o Todo-Poderoso, Jesus é o Rei dos Reis. E, no entanto, ele se humilhou, ele se tornou humilde e serviu aquelas criaturas. O Criador de todas as coisas agora estava ali, quase que ajoelhado, limpando os pés dos seus apóstolos, tentando ensinar para ele um tipo de modelagem que deve marcar a nossa vida como cristão. Uma vida de serviço em prol do próximo. À luz do texto lido hoje, entendemos ainda que o foco do serviço são as pessoas. A diaconia começa na transformação do meu caráter e que o propósito maior é o crescimento do reino. Que sejamos conhecidos por nossa diaconia, por servir em amor, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para a propagação do reino de Deus. Você, como marido, você como esposa, você serve o seu esposo, serve a sua esposa, você serve os seus filhos os veem servindo ao próximo? Quantas vezes o seu filho já viu alguém sentado à mesa se alimentando porque vocês convidaram? E é uma pessoa que eles poderiam dizer: fulano de tal não é pobre, não é próspero, mas o papai e a mamãe o chamou para almoçar conosco. É assim que nós ensinamos com o exemplo, com a modelagem aos nossos filhos, esse aspecto tão importante da diaconia, que é o de serviço. E, finalmente, quando Jesus Cristo separa as ovelhas dos bodes, ele bota as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e os bodes são colocados à esquerda porque não serviram. Quando te vimos com fome, quando te vimos com sede, quando te vimos nu e vestimos, quando te vimos na prisão ou no hospital, e vamos. Todas as vezes que deixaste de fazer a um desses, deixaste de fazer a mim. Vamos então nos identificar como servo do Deus Altíssimo, que tem o próximo como nosso objetivo no sentido de servi-lo, porque estaremos servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos orar? Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, abençoa-nos para que esta unção de diaconia que veio sobre a sua igreja no primeiro século seja derramada também nesses dias que nós vivemos, que nós possamos servir uns aos outros com amor, para que o reino de Deus se estabeleça e ele possa crescer, e que toda a obra que nós viermos a fazer, nós tenhamos absoluta certeza que estamos fazendo para o próprio Cristo. Que Deus nos abençoe. Pastor Jones Bidart Lopes, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.